É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa segunda aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos manter ainda a mesma habilidade, identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, né? Nós vamos ver isso um pouco mais hoje, a questão aí do fim da guerra, os grandes conflitos mundiais e as consequências que esses conflitos trouxeram, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Com o fim da Primeira Guerra, nós vamos ver aí como ficou essa relação entre os poderes das nações, né? Na aula passada, nós vimos um pouco aí da guerra, de como iniciou, dos antecedentes, das causas, do desenvolvimento, os blocos rivais, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. E hoje vamos dar continuidade aí com as consequências da guerra. Vale lembrar que todo este material está no livro aí do aluno do nono ano, página 76, né? Livro História, Sociedade e Cidadania de Alfredo Boulos, livro que nós utilizamos na escola. E nada impede também de vocês pesquisarem um pouco mais, né, no YouTube, filmes, livros. Daqui a pouco vamos ver algumas dicas aí também. Então vamos lá. A guerra, ela trouxe aí, a Primeira Guerra Mundial trouxe grandes avanços tecnológicos, né? Até então, as guerras não tinham tanta tecnologia e a partir do início do século XX, na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver um grande avanço tecnológico, desenvolvimento bélico de armas e outros. Então nós vamos ter aí no fim já da guerra, entre 1917 e 1918, os aviões, né? O avião que foi criado aí em 1914, né? E aí a partir de 1917 os aviões começam a ser utilizados também na guerra, sobretudo para lançar bombas, né, no território inimigo. Tivemos também aí canhões e tanques de guerras, né? O tanque vai ser decisivo para a vitória aí da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança, né? Nós vimos aí na aula passada que a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Otomano, Império Austro-Húngaro acabaram perdendo a guerra, né? Tiveram que assinar a sua rendição diante da Tríplice Entente, formada por França, Grã-Bretanha e a partir de 1917 pelos Estados Unidos. E nós vimos que os Estados Unidos vai usar aí os tanques de guerra ao seu favor, e isso vai mudar aí o curso da guerra no finalzinho também. E damos um grande destaque aqui para os gases venenosos, né? No início da guerra, esses gases foram utilizados pelos alemães, gás mostarda, né? Entre outros gases que acabaram trazendo muitas consequências, muitas mortes nos campos de batalhas, né? Então, além de todas as outras armas, nós podemos destacar este avanço tecnológico que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Bom, a guerra também teve um grande saldo trágico, né? Então nós tivemos aí mais de 9 milhões de mortos na guerra, mais de 200 milhões, mais de 20 milhões, aliás, de mutilados, né? Dezenas de milhares de órfãos e refugiados, né? Então a guerra acabou sendo uma guerra mundial, né, que trouxe aí muitas mortes, muita devastação. Até então nunca houve tantas mortes em uma única guerra. Por isso que a Primeira Guerra também é chamado de a Grande Guerra, por conta de todas essas consequências desastrosas, trágicas que trouxeram aí para a humanidade. Mais de 9 milhões de mortes, 20 milhões de mutilados, feridos, né? Pessoas que ficaram sem braço, sem perna, sem orelha, né? Pessoas que ficaram mutiladas por conta dos gases venenosos, das bombas, das minas terrestres. E sem contar as dezenas de milhares de órfãos, de crianças que acabaram perdendo seus pais, tiveram que ir para abrigo, foram adotadas por outras famílias, né? Infelizmente muitas crianças foram abusadas durante este período de guerra. Então percebemos que a guerra traz grandes horrores para a humanidade. Bom, já em 1918, com o fim da guerra, nós vamos ter aí a paz dos vencedores, né? A Alemanha, então, foi o último grande país a se render,
na guerra, né? Os outros países que faziam parte da Tríplice Aliança se renderam muito antes. E lá na França foi assinado dentro de um vagão de trem, como nós vemos aqui na imagem ao lado, o Tratado de Versalhes, em 1919. Né? Versalhes, uma cidade francesa, né? Então foi assinado um acordo na cidade de Versalhes, por isso o Tratado de Versalhes. E este tratado, né, trouxe aí grandes e graves consequências para a Alemanha. Então a Alemanha ela foi obrigada, né, a primeiro devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. Era uma região que na Guerra Franco-Prussiana a Alemanha acabou pegando aí da França no fim do século XIX, né? Era uma região muito importante por conta da questão da mineração, uma região econômica muito importante, e a Alemanha foi obrigada a devolver esse território para a França. Bom, a Alemanha também teve que ceder aos países vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, né? Ou seja, todas as colônias que a Alemanha tinha no Pacífico, na Ásia, algumas aí na África também, ela teve que dar essas colônias, ceder o direito de comandar essas colônias para os países vencedores, sobretudo para a França e para a Grã-Bretanha. E isso nós já vimos lá na aula passada, a questão do neocolonialismo, né? Então a gente percebe que nesse momento parece que esses países africanos não têm direito a nada. Os países europeus vão lá, dominam, governam e ficam por isso mesmo. Né? Então a Alemanha perdeu aí todas as suas colônias. Bom, e aí dos pontos mais cruéis, vamos dizer assim, pensando pelo lado alemão, né? A Alemanha foi proibida de ter uma aviação militar, de ter canhões pesados e submarinos. Seu exército só poderia ter no máximo 100 mil homens. Então a Alemanha foi proibida de ter um grande exército, foi proibido de ter um avanço militar, né, de ter um desenvolvimento militar. E nós vamos ver que isso acabou não funcionando, né? Porque na Segunda Guerra Mundial, que nós veremos nas próximas aulas, a Alemanha volta ainda mais forte do que a Primeira Guerra Mundial, ainda mais poderosa. Então, queremos destacar aqui o Tratado de Versalhes, que vai colocar grandes fardos aí sobre a Alemanha, como se a Alemanha fosse a única responsável pela guerra, né? Dentro de uma guerra nós devemos saber que não existe vencedores, né? Todos perdem na guerra, mas este tratado em Versalhes praticamente culpou apenas a Alemanha por todos os desastres e tragédias que aconteceram na guerra. Bom, e aí nós vamos ver também que o mapa da Europa ele se modifica, né? Então os vencedores também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha e por meio deles redesenharam o mapa da Europa, originando novos estados, como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. Então, de um lado nós temos o mapa aí da Europa em 1914 do lado esquerdo e do lado direito o mapa da Europa em 1919. A gente percebe que vários países foram criados aí, né? Ó, a Polônia, a Tchecoslováquia, o Império Austro-Húngaro foi dividido em Áustria e em Hungria, né? Surge aí a Iugoslávia, que acaba sendo uma junção de vários países, né? Sérvia, Montenegro, Albânia, Bósnia, formando a região da Iugoslávia, né? A Romênia surge aí também. Então o mapa da Europa mudou em 1919 e nós vamos ver que este mapa vai ser transformado novamente lá com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, né? O mapa da Europa vai mudar novamente por conta da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ok? Lembrando que todas essas informações estão aí no livro, né, no livro didático. Anotem aí as dúvidas de vocês no caderno para que a gente possa esclarecer durante o plantão, ok? Bom, e aí nós vamos ter uma nova organização mundial, né? Nós vamos ver que os Estados Unidos vão surgir aí como uma grande potência mundial, né? Os Estados Unidos que até então estava financiando a guerra, levando suprimentos, emprestando dinheiro,
para os países da Tríplice Entente, sobretudo França e Grã-Bretanha, e em 1917 os Estados Unidos entram na guerra, acaba se envolvendo, e esse envolvimento dos Estados Unidos faz com que os Estados Unidos saia da guerra como uma das grandes potências do mundo. Primeiramente porque os Estados Unidos ajudou a decidir a guerra a favor da Tríplice Entente. E segundo, porque é os Estados Unidos que vai emprestar dinheiro para que alguns países da Europa comecem a se reconstruir. Então é a partir do fim da Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos aparece como uma grande potência para o mundo. Até então os Estados Unidos eram uma potência apenas aqui na América, né? Mas com o fim da guerra os Estados Unidos surge como uma grande potência mundial. E além disso foi criado a Liga das Nações, né? A Liga das Nações era um órgão que tinha como principal responsabilidade manter a paz no mundo. E nós vamos ver que a Liga das Nações acaba não tendo sucesso, né? A Liga das Nações acaba falhando porque vários conflitos vão acontecer posteriormente à criação da Liga das Nações, e a Liga das Nações não consegue intervir nesses conflitos, gerando aí muitas outras guerras, né? Podemos até comparar a Liga das Nações com a ONU, né? A ONU foi um órgão, né? Organização das Nações Unidas, que surge após a Segunda Guerra, que nós vamos ver mais para frente, e a Liga das Nações também tinha esse papel, né, de proteger o mundo da guerra, né, de estabelecer paz, resolver conflitos, mas a Liga das Nações não conseguiu fazer isso. Tudo bem? Assim nós finalizamos de um modo geral alguns aspectos mais importantes da Primeira Guerra. E agora eu vou deixar aqui para vocês sugestões, né, de filmes e livros que vocês podem pesquisar, assistir aí para aprofundar, né, o conhecimento de vocês. Sobre os filmes eu gostaria de destacar aí 3 filmes, né? Galípoli, né, de 1981 é um filme antigo, mas é um filme que retrata muito bem a questão aí dos ingleses, né, dos britânicos na Primeira Guerra Mundial. O Cavalo de Guerra, um filme mais recente de 2011, concorreu aí a Oscar, né? Um filme muito legal, um drama muito bonito, né? Vale a pena ser assistido. E o filme mais recente aí, 1917, lançado em 2019, concorreu a várias indicações do Oscar, inclusive como o melhor filme, né? Então vale muito a pena buscar essas referências. Sobre os livros, né? O livro aí que eu gostaria de destacar aí para vocês o livro A Beleza e a Dor da Guerra, né, de Peter Engrode, né, da editora Bertrand. É um livro muito legal, um livro bem didático para aqueles que gostam de ler, né, de ter essa afinidade com os livros, vale muito a pena, ok? Muito bem, para a próxima aula nós vamos ver sobre a Revolução Russa, né, que aconteceu em 1917, levou a Rússia a sair da Primeira Guerra Mundial, e a Revolução Russa vai transformar a história da primeira metade do século XX, que veremos na próxima aula. Obrigado, bons estudos e até a próxima.